alunos e alunas, tudo bem com vocês? Continuamos as nossas aulas na práticas de processos organizacionais 1. Aula de hoje, nós vamos ver as ferramentas para o controle da qualidade, terminando aí o nosso módulo 1, sobre os contextos e conceitos da qualidade. As ferramentas do controle da qualidade, elas são 7 ferramentas. Foram criadas justamente para favorecer, para ajudar, as empresas, as pessoas, os gerentes, os engenheiros, todos que trabalham com qualidade, conseguirem justamente o quê? Definir, medir, analisar, resolver problemas que impactam a empresa. Como eu passei na aula anterior, vocês viram sobre conceitos da qualidade, não é apenas a qualidade de uma empresa, não está somente aqui no produto dele, no serviço, mas sim em toda a empresa. Todo o sistema da empresa tem que ter qualidade. A qualidade de eu atender bem o meu colaborador, atender meu parceiro, meu amigo, oferecer para ele trabalhos bem realizados quando ele me pede algum relatório, por exemplo. Então, essas ferramentas da qualidade vão ajudar nesse sentido. É uma metodologia criada aí por vários autores, estudiosos da qualidade, que vocês vão ver mais adiante, utilizados para definir, medir, analisar e resolver esses problemas. O objetivo, então, é alcançar a qualidade, sempre com essa melhoria contínua, olha aí o conceito, essa palavra importante, melhoria contínua, e foco nas necessidades do cliente, ou seja, também focando as necessidades, ou seja, atender, satisfazer o cliente, com o produto aí que impacta aqui em suas expectativas. Essas contribuem com a gestão da qualidade, realizando a avaliação do processo, identificação de gargalos, análise de dados e busca pela causa e efeito do problema. Como vimos anteriormente, sempre ocorrem problemas, sempre vão ocorrer problemas de defeitos, falhas, alguns erros. Administrar, vocês estão um pouco na área da administração, administrar nada mais é do que resolver problemas. Então, nós temos que justamente nos prevenir, ter ferramentas para justamente poder resolver os problemas quando ocorrem. Em se tratando, claro, da qualidade, da gestão da qualidade, nós temos o quê? Prever esses erros. Não podemos que ocorram erros e falhas, porque isso vai prejudicar lá, no final, a saída do produto ou serviço, o atendimento com uma qualidade insuficiente. Então, essas ferramentas vêm contribuir com a gestão da qualidade como toda a empresa. Então, avaliando todo o processo, não só um processo do produto, mas todos os processos que envolvem a empresa, que são N processos. Identificação de gargalos, que os gargalos é justamente o excedente, onde tem as falhas, por que está acontecendo algum problema ou alguma falha? Porque lá está algum ponto do processo, dentro do processo tem alguma coisa que está fora do controle e está excedendo alguma coisa. A análise de dados, informações, é muito importante isso, você ter uma planilha, usar planilhas, coletar informações, dados, para justamente saber identificar qual é a causa e o efeito que está dando aquele problema. Claro, se é um problema, o efeito sempre é negativo, então eu tenho que diminuir esse efeito. Planejamento e implementação dessa análise desses resultados. Bom, quais são essas ferramentas da qualidade? Vocês viram já no vídeo anterior, um pouco bastante sobre essa ferramenta da qualidade. Aqui mais um resumo para vocês fecharem o conceito de como funciona. Então, nós temos a primeira ferramenta, histograma, uma ferramenta estatística que permite a distribuição de frequência de dados obtidos através de um gráfico de barras. O histograma, ele é um gráfico, onde você coloca dados, informações sobre, por exemplo, a quantidade de produtos defeituosos num período, a quantidade de produtos defeituosos num período de um mês, de um dia, de 2 dias, e coisas assim. O histograma, uma ferramenta estatística que permite a distribuição da frequência de dados obtidos através de um gráfico de barras. Ou seja, através desse gráfico, você consegue identificar num período determinado, quando você trabalha com gráfico, você tem essas informações de qual período teve mais defeitos, mais falhas, como foi corrigida, o que aconteceu no período seguinte, se teve esses problemas. Então, é uma ferramenta utilizada justamente para o controle, principalmente para verificar os resultados das ações que você implementou para corrigir aí algum problema, alguma falha. Diagrama de Pareto. Pareto, famoso aí, conceituado
né, que já viu sobre Pareto, né, matemático, é utilizado quando o objetivo é identificar problemas mais relevantes e suas causas. Chamamos, né, a proporção de 80/20, ou seja, dentro justamente da diagrama de Pareto, ele fala que 80% dos problemas são provenientes de 20% das causas, né? Daí a importância de aquelas, lembram no início lá de fala sobre os princípios da qualidade, gestão da qualidade, ou seja, identificar, decidir, a decisão importante é você identificar os problemas que causam maior impacto, né? Causam mais problemas na qualidade, no processo como um todo. Esses 20% é que são os que causam mais impacto, que vejo que esses 20 problemas, eles são provenientes, eles dão o quê? 80% de problemas. Então, ou seja, o 80/20, ele aqui é muito bem utilizado. Você consegue realmente observar que 20% apenas dos seus problemas, das causas, são as fontes da maioria dos seus problemas. Então, você resolvendo uma causa, você consegue resolver vários problemas. Esse é o objetivo aqui do diagrama de Pareto. O terceiro chamamos de diagrama de Ishikawa, que também ele é conhecido como a espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, né? Ou seja, ele relaciona-se graficamente com causas e efeitos de um problema. Então, por que espinha de peixe? Então, acima, né, do peixe, na parte do peixe, você joga as causas que estão ocorrendo em alguns problemas em relação, principalmente aqui, à máquina, à mão de obra, o material, o método, ou seja, o processo que você está fazendo, e o meio ambiente e medida. Qual medida que você utilizou para resolver aquele efeito, né? Ou seja, então, as causas de um lado, os efeitos, problemas de outro, e ver se eles realmente são compatíveis. Às vezes você está combatendo um problema, mas não sabe realmente qual é a causa desse problema. Então, aí o diagrama de Ishikawa ele vai nos ajudar a visualizar isso, né? Relacionar realmente qual é a causa, o efeito que está dando essa causa, que é o problema em questão que ele está causando. Isso porque, quando você toma decisões, se uma decisão é errada, né, a consequência disso é muito, né, muito custosa, demora algum tempo para você identificar que realmente a decisão não foi correta. Então, você utilizando esse diagrama, ou seja, identificando as causas e sabendo que realmente essa causa está relacionada com aquele problema, fica mais fácil, então, você resolver o problema. O gráfico de controle, né, ou o controle estatístico de processo. Outra ferramenta que utiliza gráficos, né, utilizada para o acompanhamento dos processos. Então, você identifica o processo produtivo, por exemplo, né, ou controlar justamente o quê? A entrada dos produtos, a matéria-prima, os insumos, né, como está o processo, o funcionamento das máquinas, se apresentou algum defeito, e a saída, ou seja, o produto saiu com a qualidade como tinha descrita, sem defeitos. Então, eu tenho que ter esse gráfico como acompanhamento desse todo processo aí de um processo. A quinta ferramenta é o fluxograma, ou seja, ela permite a visualização das etapas que compõem determinado processo. Esse fluxograma é importante por uma maneira justamente de quê? Padronizar atividades, né? Ou seja, cada pessoa ela vai saber como fazer um processo que seja, por exemplo, uma simples recebimento de mercadorias, por exemplo. Eu posso criar um fluxograma que utiliza os símbolos com suas representações, que vocês já viram, né? Então, eu posso passar para aquele funcionário, ele sabe que ele vai ter que, primeiro, quando recebe a nota fiscal de uma mercadoria, quando chega, o que ele tem que fazer? Então, nesse fluxograma já está descrito o recebimento, o estoque tem que acompanhar, onde eu tenho que lançar em gráfico de estoque, em contas a pagar, né? Diminuir o estoque, entrada no estoque, saída, contas a receber, vai para a produção. Então, todo esse fluxo a gente chama da atividade. Então, isso é importante para você poder visualizar se dentro desse fluxo há um excesso, por exemplo, de atividades, há uma demora na realização dessa atividade. No fluxo, eu posso verificar quantas pessoas realmente eu preciso para a realização daquela atividade. Isso, então, claro, um atendimento, por exemplo, se é um fluxo de um atendimento que eu posso prestar para o meu cliente, através do fluxograma, posso já antecipar isso, saber, bom, é essa maneira, esse processo que ele vai ter que fazer no atendimento X, que é rápido, é eficiente, vai atender a necessidade do cliente, é dessa maneira, essas etapas, todas essas ou menos. Então, essa é a facilidade que tem esse fluxograma.
Depois vem o diagrama de correlação, essa ferramenta utilizada para fazer associações entre variáveis. Possibilita a correção entre dois fatores para a compreensão dessa relação. Ou seja, variáveis, por exemplo, posso correlacionar, um exemplo simples, né? Sexo e idade, né? Então, ou seja, o sexo da pessoa, homens com idade de 30 a 40 anos, eu vejo entre isso qual é a correlação que tem com a satisfação da qualidade. Essas pessoas, homens com idade X, são os que estão mais satisfeitos com a qualidade do produto, e porque o homem com uma idade menor ou maior, outra variável, né, está com menos satisfação com a qualidade do meu produto. Então, faço essa correlação entre duas variáveis, que são vários tipos que nós temos, como aí também, por exemplo, no processo produtivo, né, ou seja, quantidade de produtos defeituosos, né, em relação, né, à quantidade de produtos sem defeitos. Né? Tem muitos, tem mais, qual é a relação disso? Então, ou seja, eu tenho que identificar por que ocorre essa variação. E associar as variáveis, isso me traz o quê? Informações. Vai me trazer informações para resolver problemas que podem estar causando, né? Dentro justamente da satisfação do cliente, por exemplo, a expectativa, o produto com muito defeito, o outro está com poucos defeitos, eu mudo a produção, ocorrem outros problemas. Então, eu preciso fazer essa correlação para a compreensão dessa relação, que pode ser aí a causa de um problema. A folha de verificação, né? Essa ferramenta é utilizada na coleta, organização e análise de dados. A folha de verificação nada mais é do que você verificar em loco, né, o que está acontecendo. Colocar numa folha, um formulário, né, um ficheiro, né, no qual os itens a serem examinados já estão lá impressos. Então, a pessoa vai completando. Isso se faz muito na questão principalmente de coleta de dados para justamente verificar aí o estoque, para fazer os inventários, para identificação de produtos com defeito ou não, a época que saiu, que teve problemas, né? Colaboradores também, a questão das pessoas que faltam muito ou não faltam na empresa. Então, ou seja, a verificação dessa classificação desses defeitos. Então, se essas variáveis dão defeitos no meu processo, qual é a forma, qual é a frequência deles, né, que estão lá, quantas vezes estão fazendo. Então, eu tenho que analisar, e aí também, com isso surgem o quê? Mais informações para tomar decisões em relação à melhoria contínua, por exemplo, do meu processo, de como posso melhorar, seguindo, coletando essas informações. É realizado, como chamamos aí o famoso checklist, né, classificação de defeitos, né? Eu posso, claro, o produto não é 100%, né, sem defeito, uma produção aí de grande escala, então eu tenho que identificar também que defeitos saíram no produto. Um produto saiu com defeito, por exemplo, da pintura, outro saiu com defeito, né, no funcionamento dele, um defeito na embalagem, então eu tenho que identificar um pouco onde saiu isso para justamente saber, então, como proceder, de que maneira resolver esse problema. Então, essas são chamamos, né, as 7 ferramentas do controle da qualidade. Aqui eu trago só como exemplo, né, a folha de verificação, né, para vocês, né, terem uma ideia de como que é, né, a qualidade de defeitos apresentados no produto X, no local. Então, aí ele vai anotando a quantidade e depois segue-se por um número quantitativo, onde você ajuda a tomar uma decisão. E, claro, o objetivo sempre qual seria? Para diminuir, né, todos esses lançamentos aqui no dia da semana, teria que diminuir essa quantidade de defeitos. Como fazer isso? Aí vem, então, um planejamento. Podemos utilizar aí o PDCA, vocês já viram, conhecem, né, para melhorar, né, a diminuição desses defeitos. E depois eu faço de novo, um período depois, um outro checklist para acompanhar aí a melhoria ou não da solução que foi apresentada. Bom, como que eu escolho as ferramentas da qualidade? Né? Ou seja, claro, elas estão aí. Claro que a empresa, dependendo do seu tamanho da empresa, dependendo do que ela produz, se é uma empresa de serviço, também pode utilizar uma dessas ferramentas, mas não necessariamente todas e não apenas uma. Eu posso utilizar 2, 3, uma, é meio difícil, mas sempre para um melhor controle, principalmente melhor controle da qualidade, sempre usar 2 ferramentas no mínimo para ter comparações, para saber se essa ferramenta está dando algum resultado, a outra ferramenta está dando um resultado diferente, identificação de outros problemas. Então, às vezes, não utiliza-se apenas uma, mas sim 2, mas, claro, não necessariamente todas. Isso vai depender muito, claro, do tamanho da empresa, do que você produz, o serviço e assim por diante. Bom, o primeiro passo aqui que eu tenho para vocês, como escolher essa ferramenta,
é entender os fatos, né? Então, ou seja, analisar algum problema. Qual o problema está acontecendo, né, com a qualidade do meu produto, meu serviço, ou no atendimento? Onde é o problema da qualidade que eu quero identificar? Estabeleço, assim, alguma sistemática de gerenciar esse controle, né? Implemento, então, alguma ação prática. Eu já começo, então, a verificar se por exemplo, será que a diagrama de Pareto, né, 80-20, eu posso realmente me ajuda a resolver esse problema, nesse controle, né, a estimação rápida? A causa está dentro dos 20% da causa que gera 80% de problemas, né? Ou um diagrama de Chicago, onde causas e efeitos eu posso relacionar dentro da minha espinha de peixe, né? Então, eu tenho que saber primeiro, internamente, entender qual o problema que eu tenho, qual é esse problema. Segundo, a promover essa utilização duradoura, né? Claro, qualquer ferramenta dentro das 7 que vocês usarem, não é apenas para utilizar esporadicamente, mas a cultura de utilização da ferramenta é necessário criar. A ferramenta que você escolher, uma, duas, três, ou todas, dependendo da empresa, né? É uma ferramenta que vai ser usada sempre para justamente buscar essa melhoria contínua, justamente buscar a melhoria da qualidade do meu produto em qualquer processo dentro da minha empresa. Então, para isso, é necessário buscar essa cultura de que o colaborador, que é ele que vai manusear essa ferramenta, né, ele que vai coletar os dados, ele que vai usar essa ferramenta, o colaborador tem que ter essa cultura de que saber que essa ferramenta ela é útil, ela é eficiente, ela realmente dá resultados sendo bem aplicada. Então, eu preciso criar essa cultura da utilização da ferramenta, demonstrar justamente isso, a importância dessa utilização para os meus colaboradores, são eles que realmente vão usar a ferramenta, né? Depois, terceiro ponto, escolher a melhor ferramenta para o trabalho. Como falei para vocês, o objetivo de cada ferramenta é diferente. Então, ou seja, não tem por que usar todas, e sim, então, escolher qual é a que melhor se adapta àquela minha tarefa, escolher a melhor ferramenta para aquele problema, para o meu processo que eu estou analisando. Então, seguindo, claro, o que cada ferramenta pode me ajudar. Tenho que ver primeiro, então, meu problema, identifico o processo que eu estou com o problema, como que é, e aí eu vejo qual ferramenta se encaixa melhor na solução do problema que eu tenho aqui, né? Qual ferramenta ou quais ferramentas? Eu posso utilizar uma até duas ou mais. Bom, pessoal, nosso vídeo de hoje é essa parte, um resumo assim das ferramentas da qualidade, que vocês já viram em outro vídeo aí anterior, né? É importante entender esse ponto de que as ferramentas da qualidade são usadas, vocês vão observar aí em muitas empresas, caso venham trabalhar na indústria, né, pequeno porte ou grande porte, uma ou outra dessas ferramentas ela utiliza, o diagrama de Chicago é muito utilizado, o fluxograma é muito utilizado, né? O gráfico de controle também é um dos mais utilizados também, ou seja, é uma ferramenta importante, são ferramentas importantes, ajuda muito nessa gestão, né? Por isso chama-se até ferramentas, porque são realmente para resolver os problemas e, principal, né? Não é usada apenas uma vez ou outra, ela tem que estar na cultura da empresa. Você começa a usar uma ferramenta específica do controle da qualidade, saiba que vai usá-la sempre. E o resultado não é também de curto prazo. O resultado do uso da ferramenta ela é de médio para longo prazo. Então, você tem que sempre usando para justamente acompanhando o PDCA, por exemplo, que é lá na ação no cheque, né? Ou seja, corrigir, né, o planejamento. Então, uma ferramenta vai me ajudar nesse sentido. Então, vejam que dentro da qualidade, dentro da gestão da qualidade, eu tenho todo esse contexto hoje, né, que a qualidade não é mais só o produto final, né? Não está lá só vendendo como marketing, mas sim a qualidade está dentro de toda a empresa. Todos os setores da empresa precisam trabalhar com qualidade. Isso vai dar reflexo, resultado lá no final, que é o cliente, a satisfação do cliente. E uma melhoria disso é a utilização dessas ferramentas da qualidade. E vocês verão aí, claro, são tópicos mais abrangentes, é necessário um pouco mais de estudo, mas tenham já esse conhecimento. Caso vejam que no trabalho de vocês alguém já usa, é muito bom. Veja como utilizado, quais resultados estão esperados, né? Vai a fundo um pouco mais nesses estudos das ferramentas da qualidade. São muito importantes, né, para dentro de um processo organizacional, dentro do processo da empresa como ela trabalha. Muito obrigado, meus alunos,
e até a próxima videoaula.